É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E aí, doutora Raquel, tá animada? Tô animada, não porque animada com doutora. Raquel Barcelos. Mas isso eu não falo só pra você, não. Eu falo pra todo mundo, você sabe, né? Eu te chamei de doutora Barcelos várias vezes, eu não tinha falado nada. Agora você falou, viu? Doutora? Vamos ter uma DR aqui agora? É a emoção do dia, gente. Emoção. É a emoção do dia. Eu acho que ele que ficou impactado hoje, está me chamando de doutora. E deu uma ênfase no doutora, isso aconteceu. Deve ter sido isso. Por favor, sem doutora, né? Não, mas hoje eu estou especialmente empolgada. A gente está com um mega convidado, super profissional, um urbanista. Que já faz algumas temporadas que a gente queria conversar com ele, né? Exatamente. Murilo Vidal. Estamos aí com ele, né, Murilo? Que Cara, bom. E o Murilo que tem um currículo dele aqui, gente, sinceramente, uma página e meia de currículo, né? Mas assim, eu vou resumir. O Murilo é um cara, primeiro um parceiro, uma pessoa que a gente gosta de graça, papo bom, sempre nos oficiais, nos extras oficiais, nos bastidores dos eventos. Um urbanista que eu respeito muito, obrigado. Demais. E, cara, tem uma equipe multidisciplinar na Austin. Eu acho super bonito o nome dessa empresa, cara. Austin. Bem-vindo, cara, ao Jornada do Loteamento. Obrigado pelo convite, obrigado, Dani, obrigado, Raquel. Tô super feliz de estar aqui hoje. É um processo que a gente teve, né? Assim, era longo, mas eu tô muito feliz que deu certo, assim, para mim, pra gente, pra equipe do escritório. É super prazeroso, a gente tem um orgulho imenso de estar aqui com vocês hoje. Legal. Por que do nome Austin? Boa pergunta. Várias pessoas têm essa dúvida. Quando nós retomamos o escritório com a nossa assessoria, a gente queria um nome curto, a gente queria um nome fácil, a gente queria um nome que fosse capaz de ser internacionalizado. E aí me pegou, Dani e Raquel, uma coisa específica do nome Austin, é o AU, que é Arquitetura e Urbanismo. Que legal, que legal. O AU, que é Arquitetura e Urbanismo, que começa, é um nome de origem latina, tem uma série de pequenas dados, e quando você escreve Austin Urbanismo, nenhuma letra desce, não tem nenhum G, não tem nenhum nada que vai para baixo. Ele é uma linha, ele é linear. Isso foi super pensado. Caramba! Assim, nada desce, não tem nenhum G, nenhuma letra, nenhum Z que tem uma para baixo, tudo tá para cima. Então foi uma série de pequenas decisões que levaram ao nome Austin. Tem um que todos vocês entendem, quando você registra um nome, ele tem que estar disponível. NPI, Instagram e por aí vai. E o nome Austin Urbanismo estava disponível naquele momento do tempo e do espaço. Como que é interessante explicar a criação da marca, né? Porque quando a gente sabe explicar, faz sentido, né? Assim, com certeza a gente vai lembrar desse papo quem estiver ouvindo aí. Mas antes, efetivamente, da gente começar o papo aqui, a gente está tendo esse papo aí, aqui, né, em São Paulo, pelo apoio da Alex Seguros, que é uma seguradora especializada no mercado imobiliário. Já agradecendo novamente o Marcelo por confiar no nosso trabalho. Ele é o nosso patrocinador Legend, né, o oficial aqui do Jornada do Loteamento da 7ª temporada. Para quem quiser conhecer o trabalho da Alex Seguros, entender um pouquinho, teoricamente mesmo, né, tecnicamente, como pode se fazer o uso do seguro na Jornada do Loteamento. A gente fez um episódio na 7ª temporada, que é o primeiro episódio que já está no ar, e lá você vai entender o trabalho e como se pode usar o seguro no loteamento. E vamos lá. Bora. Murilo, conte-nos um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou onde você está hoje? Ou seja, você não nasceu pronto? Igual o Dani. Igual o Dani, né? Brincadeiras do backstage aqui. Eu nasci brilhando. Eu sempre quis ser urbanista. Desde criança, eu desenho cidade.
E aí a minha mãe e meus pais compravam cadernos e canetinhas, eu era enlouquecido por isso, e os desenhos eram sempre de cidade. Na época, ninguém entendia por quê. Minha família não tem nenhum urbanista, tem um engenheiro, mas ninguém foi para essa área. Eu vim de uma família de advogados, juízes e por aí vai. E tinha uma criança lá que desenhava enlouquecidamente. E minha mãe até hoje tá tudo arquivado. Tem arquivos com meus cadernos, eu adoro. Quando eu chego numa idade adulta, eu sei que eu quero fazer arquitetura e urbanismo, mas isso não está muito claro para mim. Me formo, entro, no Mackenzie, tenho uma trajetória lá, Mackenzie é uma universidade aqui de São Paulo, muito forte em arquitetura, muito mais que em urbanismo, pelo menos na minha época. Mas eu decido ir para urbanismo. Me formo no Mackenzie, e aí no final da faculdade eu converso com o meu orientador, que hoje em dia é o urbanista Carlos Leite, ele está à frente da Universidade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Inclusive o Carlos Leite é um excelente convidado aqui para vocês. Legal. Ele tem uma história linda e um conhecimento espetacular, e eu sou fã do Carlos. E aí o Carlos fala, Murilo, eu digo, Carlos, eu quero seguir em urbanismo, o que eu faço? E aí o Carlos me indica a minha faculdade do exterior, que é a Architecture Association de Londres, para continuar o meu caminho de urbanismo. E por que Londres? Porque o urbanismo começa na Inglaterra. Então eu volto para o berço do urbanismo, para o embrião do urbanismo, faço meu mestrado lá, e quando eu volto ao Brasil, eu já começo direto trabalhando. O meu primeiro trabalho nessa área foi com a Mara Regina Paludo, que cuidava de todos os masterplans da Alphaville Urbanismo. A minha trajetória começa com ela e com o Marcelo Willer, eu tenho orgulho imenso dos dois. E eu, durante um tempo, trabalhava diretamente com a Alphaville Urbanismo, fazendo masterplans e projetos da Alphaville no Brasil como um todo. Então, muito cedo, eu viajava esse país, norte a sul, leste a oeste. Isso me dá uma visão muito bonita e ampla do que é o Brasil. O Brasil é muito mais do que São Paulo, Rio e por aí vai. É um Brasil muito mais rico e amplo, que merece ser olhado de uma outra maneira. E a Alphaville, naquele começo, eu com 20 e poucos anos, tive essa experiência. Pego esse conhecimento da Alphaville, saio do escritório da Mara, que era a Willer Arquitetos, e vou trabalhar na De Fournier, que era, na época, continua sendo, é um escritório muito bonito e interessante, mas ele tinha um poder muito grande com o Michel De Fournier. Eu vou trabalhar com o Michel e com a Rosana Azraik, que era minha diretora, que eu sou de uma admiração imensa. Todos os urbanistas têm sobrenomes bonitos, né? Não só você falando desses grandes urbanistas, mas aqui refletindo, só uma parada para um pensamento que me veio aqui agora. Mas eu tive lá com eles. Depois eu faço uma trajetória no mercado imobiliário, trabalhando em loteadoras ou incorporadoras. A minha última foi a PDG Urbanismo, onde eu era criação e novos negócios. Então, eu peguei uma experiência muito grande em fechar terreno, conversar com o terrenista, entender qual é o negócio. Isso eu levo até hoje para o meu próprio escritório. E depois eu vou para uma experiência em escritórios de urbanismo. E a Austin, ela é justamente isso. É um escritório de urbanismo que atende o mercado imobiliário com essa inteligência de saber fazer um bom projeto junto com o retorno financeiro desse negócio. Essa experiência Muito em novos legal. negócios é fundamental, né, para entender a lógica financeira, né? É fundamental, porque não é somente o desenho urbano, o desenho urbano muitas vezes otimizado, o desenho urbano que tira o máximo proveito do terreno, o desenho urbano que tem uma questão muito forte de produtagem. O que eu vendo para esse meu... Quem é esse comprador do lote? Ele está procurando o quê? E como eu gero um desenho que seja líquido para o meu loteador e que ele vai conseguir, obviamente, vender de uma maneira mais rápida. E você gera os argumentos de venda. Então não é somente um desenho urbano, de uma intenção de um urbanista junto com legislação, terreno e por aí vai. Quais são os argumentos de venda para que eu possa oferecer isso para o meu cliente? Por que o João e a Maria vão comprar esse lote aqui? Porque tem um atrativo A, B, C e D. E você explica isso para ele e você consegue ver ele tirando partido dessa inteligência que a gente oferece. Cara, eu acho que assim, você está falando isso e me fez uma reflexão aqui. Talvez um dos maiores desafios nosso como coordenadores de vendas seja compreender isso, né? Assim,
quando um projeto ele é pensado nesse nível por um urbanista, no sentido de criação de conceito, de criação de valores, né? Que você desenvolve uma alma para aquele projeto, é você conseguir traduzir isso lá na ponta, né? Para o corretor. Né? E essa você tem total razão. Obrigado pela sua colocação, porque havia um tempo atrás uma metodologia que eu penso que ela se perdeu um pouco, que é levar o urbanista para o meeting de vendas. Eu levo todos. Porque você tem que entender por que raios tem aquela praça, porque aquilo foi criado, qual é a tematização, o que foi pensado para isso ser um argumento de venda para o corretor. E na vasta maioria dos casos isso se perde. Então você vê um desenho urbano muito bem pensado, muito bem curado, um cuidado que não chega na ponta e deveria chegar porque está lá. É só uma informação. Então é relevante para o comprador do lote saber, por exemplo, que perto da futura casa dele, eu tenho uma praça de vizinhança, que depois da portaria eu tenho, por exemplo, uma praça de boas-vindas com um totem. Eu tenho marcadores desse empreendimento. Por que aquele a gente chama de abraço verde, que é um novo nome para cinturão? Cinturão te amarra, abraço te abraça. Que legal! Eu tinha essa expressão, abraço verde. Não é cinturão, cinturão te... Não, ele te abraça. Então o abraço verde, que a gente chama nos nossos empreendimentos, é o quê? É a tua pista de caminhada, onde teu filho vai correr. E é interessante que ao longo desse abraço verde, por exemplo, eu tenha o clube, as praças, eles se conectem. Isso é pensado, só que às vezes não chega na ponta. E a ponta tem que saber por que aquilo foi desenhado. Muito legal. Murilo, eu já vi alguns conteúdos que você fez, ou enfim, palestras, etc. E assim, o seu conhecimento em relação aos bairros planejados é uma coisa que a gente quer explorar um pouquinho. Eu estou sendo educado. Nós vamos explorar muito. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da diferença entre o loteamento comum e o bairro planejado. Obrigado pela pergunta. É uma diferença que ela é um entendimento que às vezes não é tão claro assim. O bairro planejado, o primeiro ponto há uma confusão, há um não entendimento no mercado que aparentemente por uma série de razões contemporâneas aliou aqui no Brasil bairro planejado é igual a bairro vertical. Então, um bairro planejado é igual a um bairro para torres, e não é isso. Para torres? Torres. Então, eu vou fazer um bairro verticalizado, eu vou gerar lotes para incorporação. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que bairro planejado é igual a torre. Primeiro ponto é esse. O bairro, o nome dele, o lado técnico se eu tenho uma multiplicidade, uma diversidade, uma miríade de usos, ele é um bairro. Porque se fosse um uso único, residencial ou industrial, seria um distrito, não um bairro. Então, bairro é multiplicidade de usos. O que acontece muito no mercado hoje em dia é bairro vertical, essa confusão, bairro planejado, essa confusão em relação a bairro vertical, e o loteamento é igual a residencial unifamiliar. E não é isso. Eu posso ter um loteamento que eu vou ter torres, eu vou ter usos mistos. Então, a maneira mais técnica ou mais clara seria uma divisão entre adensamentos. Bairro adensado ou bairro menos adensado, ou tem um bairro que ele é, de fato, vários tipos de adensamentos. O que é muito comum entre os clientes do escritório hoje em dia mesmo em áreas que seja um loteamento mais simples não, expressei mal, um loteamento mais convencional, está criando o que a gente chamou de quadra coringa, regiões coringa, onde você tem um loteamento residencial, por exemplo, unifamiliar, mas dado o potencial daquela área, eu vou criar uma reserva para mim no futuro. Porque se nascer uma torre, se nascer um comércio mais pujante, ele nasce na minha quadra coringa. E ela é planejada para isso. E eu sempre falo, ela não vai nascer agora, isso é no futuro, mas se houver, a minha função é planejar para vocês e dizer, olha, aqui está a tua quadra coringa. E deixa isso de reserva. E o que vai ser, o tempo dirá, né? É o mercado quem vai dizer. Legal demais isso. É o mercado que vai dizer se aqui vai nascer uma torre, uma escola. E tem um outro dado. Há uma má concepção no mercado que as coisas são eternas. Então eu vou criar nessa quadra coringa um supermercado que seja, um mercado. Isso é eterno para todo sempre. Não, pode ser uma coisa efêmera. Então eu começo com o mercado, com uma construção
montável, desmontável, que lhe dura durante 10 anos. O bairro saturou não, o bairro ficou mais maduro, eu tenho uma demanda imobiliária maior, eu desmonto esse mercado e subo uma torre onde a base é um mercado. Então, assim, não são decisões perenes. Eu posso pensar em decisões temporárias e efêmeras para resolver um problema neste momento. Então, ruas acalmadas, por exemplo, uma série de usos, eu posso pensar de uma maneira um pouco mais contemporânea. E eu quero só explorar essa quadra Coringa, eu achei muito legal isso. A gente tem feito muito sobre a quadra Coringa. Muito legal. Mas aí a quadra você não coloca lotes, ela vira uma quadrona, sem loteamento, sem parcelamento ou... Ela pode ter lotes maiores, Okay. É uma quadra que é aprovada como um uso misto, isso depende, obviamente, da legislação urbana, então não é uma decisão completamente nossa, é a legislação municipal, que pode e não pode lá. Mas ela, a priori, é uma quadra que tem uma profundidade capaz de receber prédio, por exemplo, isso é planejado, e você aprova como uma quadra de uso misto. O que ela vai ser, eu ainda não sei. E uma outra questão é o momento que ela aparece. Se na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase. Mas o interessante é que ela apareça, que seja uma reserva financeira para o nosso cliente. Entendi. Que ela seja objeto de aprovação no momento do parcelamento, né? Exatamente. Exatamente. Para fazer o aproveitamento de todo o trabalho da aprovação, né? Muito legal. Muito e legal. aí isso acontece muito, Dani e Raquel, em loteamentos um pouco mais complexos, em áreas que são de fato maiores e em cidades que comportem isso. Aí vem um outro ponto. Bairros planejados, adensados, não funcionam em qualquer cidade, em qualquer região, porque eu tenho que ter uma demanda de verticalização. Há cidades do Brasil que são horizontalizadas. Não tem tradição de morar em prédio. Então, como é que eu trago essa quebra de paradigma? Eu não trago. Você não briga com o mercado. Você não briga com o mercado. Então, assim, o que a gente vê, né, nas pesquisas é que o desejo maior do brasileiro é a moradia de rua, né? Casa. E pode ser uma casa num loteamento com controle de acesso, um condomínio de lote, que seja, uma casa no multifamiliar horizontal, casa pronta. Mas a questão do adensamento, ou da torre em si, ela não é comportada por qualquer cidade. Daí, quando vocês olham onde há esse pupurri de bairros planejados pelo Brasil, eles estão basicamente em capitais, regiões metropolitanas dessas próprias capitais e cidades médias. Cidades pequenas do Brasil não estão com esse adensamento, então não são capazes de receber isso. E tem uma questão fortíssima de renda. Para entrar um pouco mais nesse assunto, houve uma pesquisa algum tempo atrás, se não me engano foi da ONU ou da Secretaria de Segurança, do Ministério da Segurança, sobre as cidades mais seguras do Brasil. As mais seguras. E elas casavam muito com esse adensamento via bairro vertical. Então aparecia na lista, por exemplo, capitais como Florianópolis, aparecia São Paulo, que tem uma questão de segurança, mas que, no contexto brasileiro ela é muito boa. E apareciam cidades médias, aparecia Uberlândia, aparecia Pelotas, aparecia São José dos Campos, apareceu uma série de cidades que estão recebendo bairros planejados verticais. Então tem uma ligação também com a qualidade de vida daquela cidade. Então isso foi um link entre segurança pública, por exemplo, do nosso meio, e esse adensamento um pouco maior. Murilo, assim, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Cara, tem lugares que você chega e você se sente bem. Assim, vários lugares, né? Assim, a gente está aqui em São Paulo, aí você vai lá para o Itaim, você tem aqueles restaurantes, bares, uma vida noturna e até diurna, viva, né? Arquitetura super bonita. Você vai para Serra Gaúcha, você tem esse sentimento gostoso. E muito disso, na minha visão, posso estar enganado e você me corrige, está ligado à questão do bom urbanismo. Essa questão de você ter tudo muito próximo e de ter um cuidado com alguns pequenos elementos no desenvolvimento desse urbanismo. O que é o bom urbanismo? Estou certo ou estou errado na minha colocação de que você se sentir bem em função do bom urbanismo? Você não está errado. É uma conversa que eu estava tendo com a Raquel, inclusive, sobre esse assunto. São momentos de vida.
O que é bom urbanismo para você num momento de vida pode ser diferente num outro momento. Então, existem pessoas, por exemplo, que buscam ou aliam a qualidade de vida a essa proximidade toda. E proximidade do quê? Do teatro, do cinema, do restaurante. Então eu vou a pé para essa vivacidade urbana. Há outras pessoas que não querem isso. E para elas, o bom urbanismo ele é mais verde, mais calmo, mais naturalizado, não tão artificializado. E está tudo bem. Eu penso que a cidade, o tecido urbano, e deva ser múltiplo, porque nós somos diferentes. Eu tenho o jovem, enfim, a pessoa que quer essa pujança toda, a pessoa que quer ir para Paulista no final de semana. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a pessoa que quer ir para o Ibirapuera no final de semana. Eu quero ir para um outro parque no final de semana. Eu quero sair de São Paulo no final de semana. Eu quero ir para a praia no final de semana. Então, eu tenho essa multiplicidade de desejos. O bom urbanismo é aquele que facilita a tua vida. Qual vida? É você quem vai escolher. Mas facilita a tua vida. Você quer ser um surfista, vai morar perto da praia. Então você não quer essa urbanidade toda. Você quer um ambiente mais naturalizado. A gente confunde muito, e é uma questão no mercado, que o bom urbanismo é uma visão muito única de cidade. Então, uma cidade densa, geralmente é uma metrópole. Eu tiro da conta cidades muito pequenas, eu tiro da conta cidades médias, eu tiro da conta cidades que não têm esse dinamismo econômico para eu ter esse tipo de equipamento. E eu penso que é muito cruel você desqualificar uma cidade inteira, por exemplo, uma parte da nossa população, porque não tem acesso a um equipamento ou outro. E há bom urbanismo em várias cidades pequenas que são desprovidas, por exemplo, de cinema, teatro, restaurante, por aí vai. Mas a qualidade de vida lá dessa cidade é extremamente interessante, porque eles têm uma proximidade com a natureza, eles têm uma cultura muito forte, eles têm um laço social muito bonito, que em grandes metrópoles foi perdido, por exemplo. Tem uma boa mobilidade, então ele pode se dar o luxo de morar num condomínio, né? Porque o acesso é fácil a todas essas atividades culturais, econômicas, etc. Mas tratando especificamente vamos falar assim, para o nosso ponto aqui de loteamento, né? Eu acho que eu posso trazer da sua fala que isso é tudo muito customizado em relação à cultura local, às pessoas locais, etc. Mas tem algumas elementos chaves assim de um bom loteamento e aí, portanto, de um bom urbanismo, ou premissas que sejam mais conceituais que você entende que são importantes para ter esse bom loteamento. Vamos segmentar. Vamos segmentar, assim, porque para a gente exemplificar um pouco isso. Obrigado pela pergunta, sim. Então, afunilando para loteamento, e aqui eu vou funilar mais ainda, residencial unifamiliar. Quero lançar um residencial unifamiliar aberto ou fechado, não importa agora. Tá. Quais são algumas premissas muito importantes? Variedade, multiplicidade de ambiências urbanas. Exemplo, a gente pensa muito na funcionalidade do sistema viário. Às vezes eu quero morar num cul-de-sac e eu transformo isso numa alameda acalmada. Eu tenho a possibilidade de ter outras ambiências urbanas dentro do mesmo loteamento. Eu posso ter, por exemplo, um cul-de-sac que termina num parque e eu uso esse cul-de-sac no final de semana para ser um pátio de brincadeira das crianças. E está ligado a um parque. Então, eu posso criar uma riqueza de ambiências urbanas somente mudando o sistema viário, e isso gera uma otimização de custo do viário para o meu cliente, por exemplo. Um outro ponto, eu posso pensar as atrações desse loteamento de maneira mais ampla. Ele não precisa ou pode estar concentrado numa única região. E qual é a inteligência por trás disso? Todos os lotes valem muito. Não tem lote frente e fundo. Aqui é bom, aqui não é. Todos são bons. Aí pensando de novo na criança. Sempre o meu filho pode sair da minha casa e brincar num lugar a pé. Isso valoriza o lote.
Então, você pensar num sistema verde, por exemplo, que tire partido de toda a gleba, é essencial. E, por fim, o último ponto é pensar numa questão de tematização. Então, não importa se o loteamento é aberto ou fechado, o padrão que ele tem, pensar esse espaço público é para quem? Quem vai cuidar dele? Quem vai assumir esse espaço público? É uma praça jovem para skatista? Tá tudo bem. É uma praça que tem uma grama e uma árvore que super funciona? Tudo bem. Então, eu penso espaços tematizados para que uma determinada porção, uma comunidade que seja, assuma aquele lugar como se fossem deles. Cuide daquele espaço específico. Óbvio, tem uma questão de escala, a gente sabe disso. E sobre esse ponto de áreas verdes e parques e praças e afins, eu vejo com uma certa frequência no mercado. Tende-se a criar espaços, praças, por exemplo, hiperequipadas. Eu tenho um gasto imenso em criar uma praça com um projeto mirabolante. E às vezes o que funciona é uma grama com uma árvore. Simples assim. Ele chamou isso de praia verde. É uma praia verde, literalmente. Que legal. Então eu crio uma grama que tem uma árvore e eu quero colocar o meu pé na grama. Eu quero descansar, eu quero tomar um sol. E a grama simples com uma árvore funciona. Não preciso criar equipamentos, desníveis, bancos, uma série de atrações que muitas vezes não funcionam. Eu quero esse pulmão verde perto de casa. O que eu vou fazer nesse pulmão verde? Se eu vou ler um livro, se eu vou tomar um sol, se eu vou jogar frisbee com o meu cachorro, se eu vou jogar uma bolinha com a minha criança... Fazer um piquenique, ele né? é meu. Agora eu fico pensando, porque quando você deu esse exemplo da Praia Verde, né, a gente logo associa a algumas praias verdes do exterior, né? A gente vê isso muito acontecer no exterior. Eu acho que não é uma atividade comum para o brasileiro. Assim, O quê? De ficar no verde? de usar realmente. Eu vou no meu almoço aqui da Faria Lima, eu vou pegar 30 minutos e vou deitar numa grama. Eu vou responder o que eu acho. Depois. Pode responder. Cara, porque eu acho que a gente não tem, Raquel. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Murilo. Eu acho isso uma sacada sensacional. Agora a gente tem que ativar essa sacada, porque eu acho que não há esse hábito, né? E aí é que a minha pergunta, como, além da Praia Verde ou de outras ideias que surjam, né, para as atividades em áreas comuns, como que você acha que isso atrai efetivamente para o uso? Assim, é a associação, é o empreendedor, ou o urbanismo mesmo já puxa, ou tem elementos de benfeitorias que podem ser colocados para puxar para esse uso? Depende muito do caráter, onde está essa praia verde, onde está essa praça naturalizada com um grande gramadão, por exemplo, um parque que seja. Dentro de um loteamento com controle de acesso, é a associação de moradores. Dentro de um bairro aberto, pode ser montada uma associação que vai... Isso é possível. Existem vários casos de bairros abertos que tem uma associação de moradores. Você consegue ativar isso de diversas maneiras. Há uma pré-concepção, porque a imagem que vem quando eu falo de Praia Verde, uma grama, é Hyde Park de Londres, é Central Park de Nova York, todo mundo tem a mesma imagem na cabeça. Mas isso funciona em São Paulo, capital. Tem uma praça no Parque do Ibirapuera, que eu esqueci agora o nome, acho que é a Praça da Paz, algo assim do gênero, que funciona exatamente assim. Então, se você falar de manhã, é um grande gramadão, é um retângulo gramado, onde ele é livre para usos diversos. E não necessariamente eu vou usar isso de manhã. Eu tenho uma questão climática no Brasil, é um país quente, em muitas cidades chove muito. Eu posso usar isso à tarde, eu posso usar isso à noite. Em várias capitais brasileiras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o espaço público ele fica mais ativo no fim da tarde. E tá tudo bem. Então, durante a manhã, o pico do sol, eu tenho uma atividade mais baixa. E a partir do fim da tarde, ele renasce com uma ocupação incrível. E tá tudo certo. A questão é você pensar nesses espaços. Concordo um pouco com o Dani, muitas vezes a gente não tem isso tão próximo assim. Ou quando tem, está muito concentrado nas áreas mais relevantes da capital.
Mas sim, eles devem existir. Quando você faz um projeto, aí vem um bom urbanismo, você tem isso como premissa, você pensa isso, sem nunca esquecer a otimização do terreno. Então, dado o meu aproveitamento, e eu vou ter esse investimento em alguns pontos, onde eu invisto e como eu invisto com inteligência, e daí vem, às vezes, eu acredito muito nisso, gasta-se muito em praças super equipadas, sendo que o simples funciona. Não, isso é uma ideia sensacional, porque o que eu fico pensando, assim, eu que já morei em loteamento de acesso controlado, né? Se tivesse uma praça que tivesse essa intenção de ser uma praia verde, eu acho que ela seria vista como uma obra inacabada. E a associação iria fazer alguma coisa ali. Sabe? Então, assim, sem entender o potencial daquilo. Daí volta para o começo a explicação do urbanista. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma praça com uma dimensão um pouco maior. E aí, nessa praça, que eu vou chamar, desculpa, um parque, eu tenho uma setorização. Sim. Então, eu tenho a área esportiva, a área família, e eu tenho a área natureza. E a natureza, ela foi criada para eu descomprimir, para eu fazer um yoga que seja, para eu ler, mas eu tenho essa área bosqueada com uma grama aí no meio, que o intuito é você ter um parque privado, que seja, se for no loteamento de controle de acesso, um parque para a tua família, para fazer, por exemplo, um piquenique. Isso funciona. Não, Murilo, exemplo, a gente tinha acho que a gente trabalhou junto nesse projeto lá em Piedade do Paraupeba, que o projeto não cabia áreas de lazer, em função de uma série de circunstâncias, e uma delas era o custo, mas a gente concorreria com outros condomínios, na verdade loteamentos com controle de acesso, não existia, né, a figura do condomínio fechado, concorreria com outros que tinham áreas de lazer muito completas. Foi contratado bons urbanistas, que é o que você está colocando, Sim. E foi definida uma trilha com 5 praças, né, que ficam, como é que existe o abraço verde, né, o abraço verde, não é isso? Então existia isso com uma trilha que encontrava essas 5 praças. Cada praça tinha um tema. Cara, e são coisas simples. Era um com redalho, que era a praça do descanso, você poder jogar sua toalha lá, deitar e com rede. Outra era a praça dos esportes, que basicamente eram poucos equipamentos para você fazer um alongamento, Tá bom. só isso. A praça das crianças com um pequeno equipamento. Mas que era lindo, né? Lindo, continua lindo. Eu concordo com você, tem que manter. O outro era a praça da leitura, são bancos. Justo. E tinha uma quarta, não me lembro qual que era. Enfim, mas o que foi o cuidado? Paisagismo. É isso. Lindo. Cara, eu vou lá de vez em quando. Realmente as pessoas usam. O paisagismo tem um poder de vestir o empreendimento. E aí o paisagismo contemporâneo, o escritório faz paisagismo urbano, ele é muito humanizado. Eu vou dar um exemplo que para mim eu sempre pego. Quando a gente faz o projeto de mobiliário urbano, alguns fazem isso, colocam os bancos alinhados. Eu sempre penso, quem conversa com quem aqui? O banco da praça é uma sala de estar. Então eu tenho o sofá, a poltrona, eu sento e converso com a pessoa na minha frente. Então não tem que estar alinhado, tem que estar meio que próximo. Como é a conversa aqui? Como é que o paisagismo promove essa interação social? Então vou dar um exemplo. Eu tenho um playground. Os pais estão lá, vendo seus filhos. Faz um espaço deles, onde eles possam um olhar para o outro e conversar assim. Você tá bem? É aquelas cadeiras fixas do exterior, né? Uma virada, uma inclinada assim para outra, e né? eles conversam e começam a ter uma ligação social um pouco maior. Não é um banco em cada ponto. As famílias querem estar juntas. E geralmente, quando os pais levam as crianças para esses brinquedos, geralmente levam um lanche, colocam uma mesa de piquenique. Então eu lancho lá. Então, assim, eu começo a pensar no uso humano das coisas. E não é um gasto mirabolante, é um gasto eficiente. Então, você pensa e como ele será usado de fato. E a questão climática no Brasil, então, sombreamento, por exemplo, com árvores ou mesmo estruturas fixas, ele deve ser pensado. E que tipo de playground? Para que tipo de criança? É uma criança de quantos anos? É uma criança que tem alguma dificuldade de locomoção, por exemplo? Como é que eu penso
espaços um pouco mais inclusivos, mas também pensar na experiência dos pais. Quem vai levar essa criança lá? Eu consigo trazer uma coisa um pouco mais atraente para eles? Sim. Então, guardada as devidas proporções, é um filme da Pixar. Quando você olha um filme da Pixar, um Toy Story da vida que seja, ele é feito para diferentes camadas. Então a criança está vendo uma camada do filme, o pai e a mãe estão vendo uma outra camada do filme, mas é o mesmo filme, só que é o acesso de maneira diferente. O bom urbanismo, o bom paisagismo é exatamente isso. Eu acesso, é o mesmo espaço, mas a criança vai acessar de uma maneira, o adulto vai acessar de outra. Ele tem que ser bom para os dois. Oh, sensacional esse exemplo que você deu. Sensacional esse exemplo. Sensacional. E eu vejo aqueles parques novos de Nova York, né? Eles têm no Brooklyn, ou em outros lugares de Nova York, que eles têm isso de forma tão pensada, né? Que eu fico impressionado. E é simples. É simples. Porque a família inteira vai, a família come, a família brinca de água, né, os pais conversam, outras pessoas vão só ler, e tem mobiliários urbanos que eles te convidam a fazer as coisas, né? Exatamente. É impressionante, né? Assim, aqui é para eu relaxar, aqui é para eu sentar com o Dene e bater um papo. Porque eu tenho uma cadeira virada para outra. É isso. Né? E fixa. Não é um banco do lado do outro. É uma sala de estar. E quando você explica isso para o cliente, é um eureka moment. Meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Porque ele não consegue mais desver. Então, quando ele vai hoje em dia, um cliente nosso vai num playground e vê um banco aqui, um banco acolá alinhado, ele sempre manda. Mas quem conversa Murilo. Com quem aqui, Murilo? Ninguém conversa com ninguém. E aí eles entendem agora, é por isso que você faz os bancos dessa maneira, para promover, é uma sugestão de conexão social. Por quê? Quando a gente vai para o empreendimento, não importa qual que seja, o que eu estou buscando nesse empreendimento? Loteamento aberto, fechado, bairro planejado, uma série. Eu estou buscando uma qualidade de vida que eu não tenho. E muitas das vezes a gente fala sobre isso. A gente muda quem a gente é para oferecer uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Eu mudo quem eu sou, eu mudo de cidade, eu mudo de emprego, eu quero que o meu filho tenha uma qualidade de vida melhor que eu tive. Então isso é uma premissa fortíssima. Então você quer algo melhor, às vezes não para você, mas para a tua família. E a pessoa muda. Só que tem que ver essa qualidade de vida traduzida num bom urbanismo, num bom paisagismo e numa boa arquitetura, por exemplo. Você já respondeu isso, e quando eu ia reforçar, para deixar isso muito claro para toda a nossa audiência, você deu o exemplo de Nova York. Aí eu falei, não, então eu vou reforçar mesmo. Porque é isso, cara, assim, existe na minha visão que existe uma referência de que o bom urbanismo é caro. E não é. E por este motivo, eu não vou nem perguntar, eu não vou ter um urbanista renomado, não vou contratar Austin ou quem quer que seja, porque não, eu vou contratar o topógrafo porque vai ser mais baratinho e no final do dia meu projeto é mais barato, eu não tenho condição de aplicar um bom urbanismo no meu empreendimento e, consequentemente, eu não vou ter valor agregado. Sabemos que não é isso, graças a Deus. O mercado está vendo cada vez mais claramente que existem excelentes profissionais de urbanismo no Brasil, que a agente urbanista é um facilitador e te ajuda na otimização do projeto. Então, no meu escritório, por exemplo, na Austin, isso é condição embrionária. Então, assim, é um bom projeto que vai otimizar o investimento do nosso cliente, ao mesmo tempo que gera esse produto melhor, esse produto mais líquido, mais vendável. E tem um ponto que ele é muito próximo nosso, que dos clientes da Austin Urbanismo. Muitas vezes, o loteador que está lá, aquela família, é uma família que tem uma ligação com a cidade. Então, tem um sentimento de legado. Eu tenho que construir a história nessa cidade, então eu faço parte disso. Então eu não posso fazer qualquer projeto, porque meu nome está aqui.
Então eu tenho que deixar um legado para esse tecido urbano, um legado para essa capital, um legado para o meu estado, que é uma melhoria da minha cidade. Isso é uma condição muito forte. Então, Murilo, é um bom projeto, é um negócio imobiliário, sabemos disso, mas eu quero um legado, eu quero ter orgulho disso daqui. E quando eu falo em grandes glebas, onde tem fase 1, 2, 3 e 4, eu não posso me dar o luxo de descambar a fase 1. Eu tenho que ganhar valor ao longo do tempo. Então, tanto o urbanismo quanto a zeladoria, a administração daquele bichinho tem que ser muito bem pensada. E o bom urbanismo vem com essa inteligência de otimizar o investimento, por exemplo, e quando tem esse investimento, onde é mais inteligente eu gastar? Exemplo, uma praça de boas-vindas na entrada do empreendimento tem um farol imenso, é o cartão postal. Então eu invisto um pouco mais aqui e uma outra praça que está numa outra posição, um pouco mais reclusa, vou usar esse termo, eu tenho um investimento um pouco menor, até porque é uma praça de vizinhança que pode ser uma praça muito mais acalmada. Se eu tiver que construir um relógio urbano, uma fonte, alguma coisa um pouco mais rebuscada, está na minha entrada, é a criação do cartão postal. O cartão postal, ele é acessível. Cartão postal não pode ser para poucos, é para todos. E o cartão postal está no começo. Então, essa inteligência onde você coloca o teu investimento é um urbanista capacitado, com experiência, quem vai te dizer onde você deve aplicar melhor o teu recurso. Eu quero só aproveitar esse gancho, então, assim, para reforçar. Na sua visão, como é que o urbanismo ele pode, de certa forma, pegar uma gleba e transformar num produto desejado, né, utilizando dessas práticas do bom urbanismo, e ao mesmo tempo reduzir custo para o loteador? Me dá alguns exemplos disso. Bom, tem uma questão de otimização do sistema viário, por exemplo. Eu acabei de falar um tempo atrás, nem todas as coisas precisam cruzar, pode ter uma coisa em cul-de-sac. Tem uma questão de tirar partido da legislação. Da legislação tem algum ponto que eu posso ter uma interpretação e ajudar nessa otimização do meu terreno. Tem a questão da criação do storytelling. Qual é o conceito desse cara? Por que eu vou comprar esse lote aqui ou investir no meu comércio aqui e não no teu vizinho? Qual é a diferença que está me entregando? Algumas glebas têm ativos naturais, outras não. Você tem que criar isso. Mas você começa a ter essa diferenciação. O bom urbanismo, esse facilitador da vida, ele é também uma ferramenta de venda. Ele também é um desenho diferente. Isso você consegue ver em contraponto. O que é um bom desenho e o que não é um bom desenho. Então, por exemplo, há inúmeras astúcias do desenho urbano. Então, por exemplo, eu tenho um loteamento que ele é aberto. Como é que eu dou uma sensação de segurança para esse loteamento aberto? Eu posso criar um desenho onde as minhas entradas motorizadas de carro são pontuais. Então, gera uma célula onde eu tenho um planejamento de onde o carro entra. E lá dentro ela é mais acalmada. Tem uma sensação de segurança um pouco maior. Então eu chamo isso de vila ou de unidade de vizinhança. Então você começa a criar essas astúcias que vão melhorar o teu projeto e a tua eficiência. A quadra coringa é isso. Eu melhoro a minha eficiência financeira do projeto. Se eu tiver essa brecha na minha legislação e o meu cliente apostar nesse conceito. Eu estou agora com uma área em São José do Rio Preto que a gente trouxe a quadra coringa. E ele adorou, porque não estava no radar. Tipo, vamos trazer, porque claramente a tua cidade comporta. Existem astúcias de otimização, astúcias de conceito, por exemplo, que são fundamentais. Ancoragem, por exemplo. Qual é a âncora do teu projeto? O que você vai vender aqui? Você vai vender um parque? Você vai vender um town center? Esse town center é como? Então você consegue ir acompanhando o teu cliente e às vezes, e muitas vezes ilustrando ele com exemplos. E há essa carência no mercado, ainda mais no meio de loteadores, enfim, de um conhecimento em relação a outros exemplos. E uma coisa que a Raquel falou, eu quero só voltar, a gente da Ausch é muito orgulhoso de uma questão que vem da nossa equipe desse país. Eu sou muito orgulhoso do Brasil. E eu penso que o Brasil há bons exemplos espalhados por todos os estados brasileiros. Como a gente trabalha em todas as regiões, toda vez que a gente pisa num estado, a gente vê o orgulho daquela população em relação àquela unidade da federação.
Então tem um orgulho imenso. Olha, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho essa atração. Então existem bons exemplos no Brasil como um todo. A gente pega exemplos brasileiros. Eu não preciso ir para o exterior para falar de requalificação de orla portuária. Eu tenho Porto Maravilha do Rio, eu tenho Estação das Docas em Belém do Pará. Por que eu vou para o exterior? Eu tenho aqui dentro. Eu não preciso ir para fora do Brasil para falar de parque tecnológico. Eu tenho exemplos em Florianópolis. Então você usa exemplos locais para falar, isso funciona sim aqui. Está aqui ó, o exemplo para você. Vamos utilizar. E quando a gente mostra isso para o cliente, exemplos brasileiros, eu reforço, brasileiro, ele se sente mais acolhido. Então, aqui funciona. Então, eu posso utilizar isso. Porque já tem esse histórico. O nosso mercado é extremamente profissionalizado. A gente é um país que tem uma produção arquitetônica, urbanística fenomenais. Então, eu posso utilizar coisas que funcionam dentro desse país, mas com inteligência. E também respeitando a regionalização, aquela cultura local, né? Você me fez lembrar aqui um exemplo de parque tecnológico em Recife, que é no centro histórico. Sim. Gente, olha que sacada, né? Porque quando você fala em tecnologia, você pode imaginar numa obra mais ousada, mais moderna, né? Um prédio mais... Não, o parque tecnológico é numa das partes históricas de Recife. E olha que sacada, né? Que pertencimento. Eu sou o tecnológico dentro da minha cultura, né? Dentro do que eu gosto, dentro do que foi a história dessa cidade, né? E tem exemplos muito bonitos. Eu lembro que eu estava em Vitória da Conquista, na Bahia, e tem um exemplo lá de um mercado gastronômico que é de um nível de sofisticação extremo. E quando eu estava lá, eu abracei meu cliente, obrigado por você me trazer aqui, tá? Porque é uma super de uma referência. Eu abracei ele. Eu abraço os clientes, tá? Eu abracei, obrigado por ter me trazido aqui, porque é uma super de uma referência que mesmo em capitais maiores não há e funciona. E isso é muito rico do escritório. Trazer exemplos, o que funciona aqui no Brasil. Porque muitas das vezes a gente olha para fora como se fosse supostamente melhor e não é igual, esquecendo, desculpem, a riqueza do território nacional. Então tem exemplos bons no Brasil. Nossos clientes são muito conscientes hoje em dia disso. Murilo, o que a gente tem aqui de bom para poder replicar e poder usar e servir como uma referência? Eu não preciso necessariamente ou constantemente ir para o exterior num país tão rico, tão pujante, tão continental como esse. Murilo, aí uma dúvida. Quais são os elementos que você e a sua equipe precisam ter para que vocês possam desenvolver um projeto? Obrigado pela pergunta. Depende muito do nível do projeto. Então tem estudo de viabilidade, que a gente chama de EV, então é um estudo inicial para viabilizar o terreno que não é do nosso cliente. Então ele não vai ter um gasto muito imenso com topografia ambiental e por aí vai. Ele quer um tiro rápido para entender o potencial da gleba. Então geralmente isso tem um nível aí de... Ele não é tão fidedigno, vou usar esse termo. Tem um nível aí de possível erro, né? Ele não é tão preciso. Imprecisão é o nome que eu queria achar. Porque eu vou trabalhar com a base existente. A gente acabou de fazer por exemplo, agora em Teresina, capital do Piauí, que ele tinha uma base falha, isso foi explicado, foi entendido, mas a realidade é por esse caminho aqui de aproveitamento. Isso é um ponto. Quando o terreno já é do nosso loteador ou de uma família, nós indicamos, e aí é uma praxe do mercado, que o início seja muito bem feito. E qual é esse início, Deni e Raquel? Um excelente levantamento topográfico, economizar em topografia é erro mirim. Então, assim, erro mirim. Erro mirim. Esse vai ficar pro hashtag erro mirim. Não, erro mirim, eu economizar em topografia, porque eu carrego esse erro eternamente. Então, topografia é o começo de tudo, uma boa base topográfica, e em cima dessa base topográfica, um bom levantamento ambiental que respeite a legislação. Tem que respeitar a legislação municipal, estadual e federal. Com essas duas bases, chega para a gente, então, um trabalho muito claro, que vem a nossa inteligência que diz, em cima dessa realidade topográfica e ambiental, vai nascer um projeto urbano. Existe um primeiro tiro desse projeto, que é muito baseado no produto do nosso cliente, junto com consultores, que vão me dizer qual é o melhor caminho, e aí vem, num outro momento, e dependendo do budget do nosso cliente, uma pesquisa de mercado.
E qual é a ideia da pesquisa de mercado? Exemplo, eu tenho uma gleba, uma fazenda no interior de São Paulo, numa cidade super dinâmica, uma gleba de uma fazenda de 3 milhões de metros quadrados. Em 3 milhões, eu sei que cabe lote, casa, prédio, comércio, eu sei que cabe tudo isso. O que eu não sei, o que o urbanista não sabe, quanto de cada. Então, no primeiro tiro, eu coloco lá que eu vou ter 50 mil metros quadrados de área comercial. Aí vem a pesquisa, Murilo, não são 50, são 100. Não são 50, são 25. Aí eu vou ajustando. Mas a gente acerta o ponto do comércio. Porque isso é urbanismo. É urbanismo mais topografia. Então o comércio, o núcleo, o town center vai estar aqui. Se ele tem 100, 50 ou 25, aí é pesquisa. Mas eu vou me adequando em relação a isso. A nossa inteligência de estrutura, ela é muito casada com um desenho urbano que tem uma harmonia, obviamente as coisas têm que se conversar, topografia, legislação e ambiental, enfim, mas tem esse afinamento que vem de consultores, então pessoas que vão lançar, por exemplo, ou uma pesquisa de mercado que vai afinar esse produto, mas a concepção, ela nasce num começo muito inicial, porque eu falo isso com uma constância, muitas vezes o terreno, ele se comunica com você, ele diz o que ele quer ser. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você tem que saber ler esse terreno para poder oferecer o melhor produto para o teu cliente. E essa leitura, Murilo, como que, assim, né, tem as pesquisas, etc., mas você como urbanista, como que você faz o seu processo dessa leitura? Obrigado pela questão, é a soma de diferentes inteligências. Tem a questão. Vem a topografia em primeiro lugar, é o começo de tudo. A equipe do escritório da Auschen sempre começa com as bases. E a base é topografia ambiental e legislação. O que pode e o que não pode, tá? Com isso em mãos, tem uma questão de leitura da cidade. Que cidade tá, em que região, de fato, você está para começar a traçar aquele desenho urbano e aí ter uma questão do produto, da cultura da empresa do teu cliente. Aí tem um ponto interessante. Cada empresa tem a sua realidade. Cada empresa tem o seu dogma. Cada empresa tem o seu paradigma. E não tem certo e errado. É o paradigma daquela empresa. Então, durante um tempo, eu trabalhei numa mesma cidade por 2 empresas diferentes. Uma que só fazia prédio popular e que dizia que casa não funciona. Casa popular. E uma outra só fazia casa popular e dizia que prédio não funciona. Eu falava, vamos conversar? Fazer um bairro misto, porque assim, claramente vocês não sabem o produto do outro, e os dois funcionam, mas cada cliente tem a sua realidade, tem a sua métrica. Eu penso que lá no escritório a gente tem uma biblioteca de métodos, dada a nossa riqueza de clientes no Brasil como um todo. Olha, isso aqui funciona nessa região, não funciona nessa. Eu te mostro exemplos para poder quase ilustrar para o nosso cliente diferentes possibilidades. Mas voltando à questão, então tem um ponto que é topografia ambiental, legislação, analisar de fato a cidade e ter um conhecimento nosso de saber o que produto funciona, como as coisas se relacionam. Eu lembro que a Mara, no começo da minha carreira, ela falou uma coisa que é muito bonita, que ficou na minha cabeça até hoje. A Mara já faleceu. Ela é, hoje em dia, ainda hoje, uma grande empresa no mercado, a Mara Regina Paludo. Vários meus colegas têm esse embrião, Mara. E a Mara falou uma vez para mim uma coisa que ficou na minha cabeça, que é: Murilo, você vai ter 10 anos de experiência daqui a 10 anos. Demora 10 anos para ter 10 anos de experiência. Obrigado, Mara. Legal demais. Que legal, essa, né? Cara. Joinha. Mas eu entendo de Mara, porque você chega muito rapidamente ao resultado, porque você tem um conhecimento muito, muito amplo. É quase uma cirurgia de um cirurgião. Ele vai direto no ponto, que tem uma experiência, uma bagagem imensa de te oferecer o melhor, porque ele já sabe o caminho que tem que percorrer. Eu já digo para o cliente como funciona e como cheguei naquele desenho. No começo do nosso processo, a gente mostra para o nosso cliente, geralmente, alguns croquis conceituais. E não é raro que o cliente fala: gostei de todos, você me criou agora um problema, não sei o que fazer. E aí eu vou assessorando ele, dizendo: olha, esse funciona pelo motivo A, B e C. E eu sou muito franco e transparente com os clientes, eu digo: esse funciona por esse motivo, aqui tem um erro aqui, ó, aqui tem um problema. E eu vou ajudando a ilustrar até ele tomar uma decisão sobre o caminho conceitual. E a gente é muito franco. Então eu digo: esse desenho funciona por motivo A, B e C, e tem uma falha aqui, ó. Esse não, esse funciona dessa maneira, mas tem esse ponto que é um pouco mais fraco. Qual que você quer? O desenho
isso acontece, desenho que aquele que funciona em todos os sentidos, tem um talvez que não tenha, que é o comércio, né? Que é a viabilidade, a liquidez daquele processo. Então isso tem que sempre ser levado em conta. Não é somente a gente. O trabalho de um bom urbanismo, um desenho urbano, ele não é o desejo de um urbanista. Ele é a gente, uma equipe multidisciplinar, é a prefeitura e o cliente. Sempre tem um pouco do cliente no projeto. O cliente está lá dentro. O cliente, a empresa dele ou ele próprio se faz mostrar, se faz ilustrar, se faz presente em qualquer projeto. Então você tem que ter essa diplomacia de trazer o cliente para dentro. Cara, perfeito, porque eu vejo às vezes, não estou falando especificamente do urbanismo, mas prestadores de serviços que dizem assim, não, deixa esse cara de lado, eu que vou entender o que é um negócio e vou desenvolver a coisa desse jeito aqui. Não faz o menor sentido. Não faz sentido, porque o cliente conhece o negócio dele. Exatamente. Ele vai me dar um input, eu não vendo isso, eu vendo aquilo. A minha realidade econômica é essa. E o nosso trabalho de urbanista é ser diplomático, entender que é o negócio dele. A minha função é viabilizar dentro do bom urbanismo, com uma questão humana, social, enfim, de viabilidade, um negócio imobiliário que é dele. Você pode alertá-lo dos riscos de alguns paradigmas que ele tem existentes. Olha, cara, assim, nós avaliamos o que você está pedindo e a gente entende que existe um risco nessa tomada de decisão. Mas a decisão é sua em relação a isso. E ele entende isso. É isso, cara. Ele entende que há momentos que a gente faz um alerta por um caminho ou outro, mas é um negócio que vai ser viabilizado não por um escritório de urbanismo, mas por uma loteadora, uma incorporadora ou por uma família terrenista. Então eles conhecem o negócio deles e sempre o cliente tem um ponto que para mim é muito vencedor, Dani e Raquel. Ele conhece tanto o negócio dele quanto muito mais o terreno dele, a cidade dele. Então, por mais que eu me entenda num ponto de vista urbanístico, quem está no o cara está no dia a dia. Inserido lá. Ele está inserido naquela cultura. Então, ele sabe o que é melhor para aquele contexto onde ele está. Eu vou dar um rumo diferente para nossa conversa, porque nós estamos chegando no final. Eu queria explorar um aspecto. Ok. Pode? Depois eu vou com o meu. Então tá. Eu vi a palestra que você conduziu no GRI desse ano aqui em São Paulo com o Pininfarina. Cara, assim, foi super legal. Foi super legal. E obrigado. Muito legal mesmo. Foi muito bem explorado. E me impressionou alguns dados e algumas informações que foram colocadas nessa palestra, assim, de como que a empresa, a Pininfarina, foi constituída, esse cuidado com o design e, obviamente, o posicionamento de atender o altíssimo padrão, né? Qual é a sua visão em relação ao desenvolvimento de produtos para esta classe social? Quais são os drives para o desenvolvimento de um produto de altíssimo padrão? Obrigado pela pergunta. É uma altíssimo padrão. Ele não tem como qualquer outro, não tem uma fórmula precisa. O que nós estamos vendo, mas isso é inerente a essa parte da nossa população, um desejo extremo de experiências qualificadas. Então eu saio do bem, eu saio do material, eu quero experiência. E essa experiência está muito ligada à natureza. Então é a volta ao meu contato com a natureza, é a prática esportiva na natureza, é o contato com a água, é uma qualidade de vida que independe tanto do bem em si. É uma experiência que eu quero ter. Estou repetindo a palavra experiência não por acaso, mas isso está vencendo. Então eu ofereço para essa população uma dinâmica de vida diferente, que parte quase de uma tríade, de um tripé, esporte, natureza e, de fato, um ambiente mais pacificado. Então eu estou mais leve. Eu não estou numa densidade tão grande. Eu diminuo, de fato, o meu ritmo de vida e eu pago por isso. Eu pago por esse momento de paz. Se esse empreendimento vai ter golfe, marina, aras, depende muito, obviamente, do nicho que você está, e não é a esmo que muitos apostem nessa multiplicidade, nessa miríade. Então, eu tenho tudo lá dentro. Então, existem empreendimentos que fazem isso hoje em dia. A gente tem visto nessa população um apreço maior pela arquitetura, uma arquitetura muito mais contemporânea, uma arquitetura não ostensiva. Eu quero me camuflar, eu não quero mostrar.
eu quero de fato passar meio que ileso, incolume por isso daqui, é como se eu não tivesse, como se não existisse. Então, você vê um toque também da arquitetura brasileira também. muito, né? Muito. E entrando nesse nicho, a questão da conceito de hospitalidade dentro do residencial. Então, os clubes, em áreas de lazer, são tratados como... eu tenho uma experiência quase hoteleira, de nível de entendimento em áreas que são de convivência. Eu trato o lobby, por exemplo, do clube, o hall, como um lobby de um hotel. Tem um sentido, tem um cheiro, tem uma característica, tem mobiliário, eu tenho objetos, eu tenho arte, por exemplo. Então isso vem da hotelaria. Eu trazer essa humanização para o ambiente. Tem um empreendimento aqui em São Paulo recente que fez isso com maestria, que é o Rosewood, que tem quase uma curadoria de objeto lá dentro. Como é que chama? O Hotel Rosewood, na cidade de Matarazzo. Então, quando você entra no hotel, tem uma curadoria de objeto. Nossa. É isso. Então, eu tenho que prestar atenção nos detalhes. Tudo muito bem pensado. Quando a gente faz esse tipo de empreendimento, a gente tem alguns agora correndo em São Paulo. Tem um que a gente está fazendo no interior, na região de Sorocaba, onde é altíssimo padrão, onde o mote dele é um lote jardim. Então a gente fez quase que umas penínsulas de lote dentro de um jardim, que vão ter lagos e por aí vai. Já vou falar sobre lagos. Vou ter lagos e por aí vai. E qual é o mote? Eu saio da minha casa e vou andar no jardim e eu volto. E o mote é esse, é um lote jardim pé no parque. Dentro desse jardim eu tenho pequenos lagos, pequenos córregos, pequenas cachoeiras, por aí vai, todas planejadas, e aí vem falar sobre lago. A gente fala muito sobre lago hoje em dia, no Brasil como um todo, e eu sou muito refratário a uma ideia, não falando que eu sou completamente, mas eu tenho umas colocações, que é aquele lago parado, aquele lago contemplativo. O urbanismo contemporâneo, eu quero usar o lago, quero entrar no lago, quero fazer uma coisa com o lago. Então não é à toa, nos trabalhos que a Austin faz, a gente coloca, sei lá, uma raia de boia para fazer canoagem. Ah, que legal. No lago. Eu faço alguma coisa nesse lago. Ele tem alguma atração. Ele não é um lago parado. Eu tenho alguma atração. E tem uma variedade de experiências. Aí eu falo na riqueza da experiência. Não é uma história única. Eu tenho um lago parado. Mas também tenho o córrego, eu tenho a cachoeira, eu tenho a lagoinha, eu tenho a prainha. Então eu crio histórias diferentes com o mesmo elemento. Eu tenho argumento de venda. Ah, você quer lago parado? Tá aqui. Você quer um córrego para o filho brincar com um peixinho? Você vai para esse outro lote. Então você cria essa riqueza para ajudar o Dene a vender. Simples assim. Mas o público... Eu só quero alertar uma coisa para nossa audiência. Pessoal, coloca no Google Cidade Matarazzo Rosewood. É sensacional. Gente, o projeto é sensacional. Pelo amor de Deus. Maravilhoso isso aqui. E a curadoria que foi feita... Você conhecia? De um bem existente. Putz. O projeto de manutenção da igreja de lá é uma coisa sensacional. Nossa. O prédio residencial de lá é sensacional. Por que você não faz uma missão técnica de arquitetura aqui, cara, em São Paulo? Ela existiu, inclusive, do Rosewood, tá? Teve esse ano. Ela teve... Assim, o meu ponto sobre esse empreendimento especificamente falando era um conjunto arquitetônico de um valor inestimável já existente na capital. Várias capitais brasileiras têm esse patrimônio lá. E está existente. E quando você olha, a beleza está lá. Ela precisa, obviamente, de um investimento, tem que comportar esse investimento. São Paulo comporta esse tipo de investimento por uma série de razões, é a capital econômica desse país. Então, comporta esse investimento pesado. Mas várias capitais brasileiras têm nos seus centros históricos construções exatamente iguais, que poderiam ser objeto desse tipo de renovação, de requalificação que ajuda na ativação dos seus centros históricos, da cultura, de um sentimento de orgulho daquela população. E sobre o Rosewood específico, poucas pessoas sabem disso, enfim, foi uma das poucas vezes, se não uma das únicas que seja, que a cidade de São Paulo apareceu positivamente na mídia americana, New York Times, foi com o Rosewood. São Paulo quase nunca aparecia na mídia americana, especialmente no New York Times. Foi uma das poucas vezes que a cidade de São Paulo foi retratada de uma maneira positiva, foi com o Rosewood. Então isso tem uma questão de
orgulho da identidade local. E a gente falando no padrão A, né, AAA, ali é uma representatividade do que esse público quer, né? É o prédio não espelhado, é a arte, é o paisagismo, é um tipo também de aqueles restaurantes em que você fica um pouco camuflado, né? Não por isso que o Macron só fica lá, né? Então, assim, e é de um francês, né? Um empreendimento de um francês, e ele resgatando a nossa identidade brasileira, né? Era a maternidade Matarazzo, que para os paulistanos, para a gente que mora aqui, ela tem uma representatividade muito grande. É o retorno de um símbolo local. Mantendo uma igreja, mantendo a estrutura do hospital. É mais linda do mundo. Um símbolo da cidade, que assim, em várias capitais brasileiras, esse símbolo está lá. Em algumas capitais é um símbolo que está mais maltratado, outras está melhor tratado. Então, assim, esse resgate da nossa história é de extrema importância, porque assim, ele ajuda na formação da nossa identidade. Nacional. E eu realmente penso que esse exemplo, guardar as devidas proporções, Sim. levando em consideração que São Paulo tem um dinamismo econômico que não se repete em outras capitais. Sabemos disso. Mas há esse potencial que está lá. Quando eu viajo pelo Brasil, eu sempre peço para o cliente, me leva no centro histórico, e alguns não entendem nada. Porque no centro histórico da cidade. É porque lá é onde está o pilar daquela cultura. Eu quero ver onde está a prefeitura, onde está a igreja matriz, onde está o coreto. Eu quero ver se tem um museu ou não. Porque é lá que você bebe da fonte de como tratar bem, de maneira diplomática, de maneira respeitosa, aquele povo. Então, assim, de novo, eu volto ao mesmo tema. Não importa onde eu esteja na federação do que é esse país, há um orgulho local em todos os estados. E um bom urbanista saber respeitar isso, tirar partido disso, é uma inteligência fenomenal para o próprio projeto. O que eu vejo muito, especialmente porque a gente anda pelas ruas de Belo Horizonte o tempo todo, as casas tombadas tendo que ser preservadas e com uma torre atrás, né? Então, aquelas casas viram algum espaço comum, enfim. Mas a casa tá lá, linda, né? Mas atrás tem um prédio espelhado. Então, que respeito é esse ao patrimônio, né? Que identidade é preservar, mas quase que a força, né? Porque o que ele quer mesmo é o prédio espelhado atrás. Tá, ok, é o drive dele, mas eu acho que a gente também tem uma missão aqui de resgate de coisas que são tão poderosas no nosso país, em termos de arquitetura e arte, que as pessoas às vezes acham mais bonito o neon, sabe? Assim, então eu sei que eu posso falar isso com você, Murilo, que eu acho que eu preciso falar pouco para você entender, né? E quando você vai lá na cidade de Matarazzo, você vê o respeito ao que existia lá. E não porque os prédios não sejam super modernos e de vanguarda, né? Mas porque eles têm elementos aconchegantes que combinam com o que tá lá, né? Há uma mudança, assim, Raquel, do mercado imobiliário nacional nessa visão do que é o Brasil, enfim, nosso tipo de arquitetura. Ela não é unânime, não é igual em todos os territórios, todas as cidades. Mas eu vejo que ela já existe. Então, eu vejo de maneira muito positiva. Eu sou um otimista por natureza, tá? Acho que o otimista, ele desenha melhor. De novo, a Mara falava, um bom urbanista é por natureza generoso. É uma generosidade com a cidade, com o nosso cliente. O que te faz de melhor? Então, eu te é generoso com o cliente, com a cidade, por aí vai. Então, eu sou muito generoso com esse país. Eu vejo um Brasil que tem aí um caminho bonito, que tem uma arquitetura muito pujante, muito, muito icônica, e eu vejo cada vez isso sendo mais reconhecido. Então não é à toa que está voltando aos centros históricos, voltando a carnaval de rua, por exemplo. Eu quero voltar a ser
ter essa brasilidade. Isso aparece na arquitetura, aparece no urbanismo, em vários projetos nossos, por exemplo, quando a gente fala sobre arquitetura, a gente não faz arquitetura, quem faz arquitetura dos clubes, portarias, por aí vai, são arquitetos parceiros. Mas a gente passa para eles o sentimento do urbanismo, o sentimento do paisagismo. E eles traduzem isso, por exemplo, num painel de arte contemporânea local. Não, Eles bacana demais. eles traduzem isso com respeito à identidade. Então, por exemplo, essa questão do painel, tem vários empreendimentos nossos que te faz esse painel e fala, aqui você coloca um artista local. Vamos achar um legal e valorizar a identidade dessa cidade através dessa arte. E às vezes, Deni e Raquel, é um trabalho bonito de azulejo. É um Atos Bulcão de Brasília reeleito. A gente tem um em Belo Horizonte fenomenal. Tem assim, a Curitiba, capital do Paraná, tem Poti, que é um espetáculo, Poti espalhado por toda a cidade. Os painéis de Poti de Curitiba são famosos. Então, assim, existe boa produção no Brasil, existe uma parte da população que está olhando para essa boa arquitetura, e a minha visão é que isso está aumentando. Que bom. Então, essa é uma visão um pouco mais, uma visão que isso está aumentando, está sendo mais bem visto e mais bem quisto pela população. Gente, temos que entender. Tá bom. Já estourou um tempo já. Mas tá muito legal. É muito legal, muito rico, né? A gente tem que fazer vários com o Murilo, não vai ter jeito não, parte Murilo. 2. Parte 2. A gente vai para outros assuntos, né, sobre a vida, sei lá o quê. Mas sim, eu tô bem feliz, assim, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, em nome da equipe da Austin. Quer deixar uma mensagem final? Eu gostaria, assim, favor. eu estou aqui em nome de uma equipe. A Austin, ela renasceu, a Austin, ela vem aí com uma equipe muito forte, e eu estou aqui representando uma equipe multidisciplinar, uma equipe apaixonada por urbanismo, uma equipe que tem aí um atendimento e um olhar para o cliente. Nosso cliente é muito bem cuidado, ele te acompanha todo o processo dele, porque sabe que é um negócio de fato dele. Então, em nome dessa equipe, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer essa oportunidade. A gente A gente agradece, cara. A gente que agradece. Foi sensacional e você sabe que aqui as portas estão abertas para vocês. Não só para você, para toda a equipe. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito, muito obrigado. A gente continuaria aqui muito tempo. Obrigada mesmo. E por favor, gente. A nossa advogada marqueteira. Jogada de leste e marketing. Mas eu aprendi que é assim que o nosso conteúdo vai para frente. Sim. Então eu tenho que falar, né? Curta, compartilhe, comente, porque é assim que vocês vão ouvir esse maravilhoso urbanista. Obrigado. Gente, muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho e até o nosso próximo episódio. Valeu. Obrigado. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.